Pessoal, mais um vídeo aqui resolvendo problemas com algoritmo, tá? E o nosso problema que nós vamos resolver hoje consiste no seguinte: criar um algoritmo que receba um número inteiro e só mostre o número se esse estiver no intervalo de 1 a 30, né? Então, pessoal, estou usando um intervalo de 1 a 30, mas poderia ser um intervalo aí de qualquer valor, né? Informando o número digitado. Ou seja, se o número tiver de 1 a 30, está dentro da faixa, eu vou informar o número que foi digitado. Caso o número não esteja nessa faixa, o algoritmo deve informar que o número está fora da faixa permitida, não vai exibir absolutamente nada. Novamente, vamos usar a nossa técnica de entrada, armazenamento, processamento e saída para a interpretação do problema, né? Primeiramente, nossa entrada, um número, né? Então, tá fácil aqui, ó, cria um algoritmo que receba um número, né? E aí esse número aqui será, consequentemente, uma variável. Toda entrada a gente tem que ter uma variável correspondente, não é isso? Então, nossa necessidade de armazenar e manipular valor, teoricamente, será apenas uma variável, que eu posso chamar, vou chamar de número, né? Do tipo inteiro. Um número de 1 a 30, vamos usar um número do tipo inteiro. O nosso processamento vai ser verificar se esse número está entre 1 e 30, né? Então, isso daqui é um processamento, o processamento que a gente vai estar fazendo, essa verificação. Então, note que nesse caso nós não temos aqui nenhum cálculo a ser feito, e sim uma verificação, não é? Então, essa verificação, inclusive, vai determinar a nossa saída, né? A saída de dados, né? Então, essa seria uma decisão na saída dessa verificação. Se o número é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 30, o número está na faixa, mostrar o número. Se isso não for verdade, o número não está na faixa, eu não vou mostrar o número. Então, um algoritmozinho bem simples, tá certo? De resolução simples, um algoritmo bem intuitivo, né? Por enquanto, né? Então ele está bem facilzinho, bem simplesinho da gente trabalhar. Fazendo a correlação entre as ações que a nossa interpretação e os comandos, nós temos uma variável, vamos chamar aí de inteiro, tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui um algoritmo aqui, eu vou pegar um novo algoritmo aqui, né? Criar um novo algoritmo, na qual eu vou definir uma variável num inteiro, né? Então, nosso armazenamento num do tipo inteiro. É isso? Beleza. Nosso comando de entrada vai ser ler esse número, né? A gente vai precisar ler esse número para que esse número possa estar sendo feita a verificação, né? Então, nossa entrada comando leia o número. Pessoal, o nosso processamento, conforme nós vimos, ele não vai existir, né? Não vai ser um processamento, nós não temos nenhum cálculo para executar. E sim a gente vai ter uma saída, né? Saída com o comando se, tá certo? Um comando se simples, tá? Mas com duas condições. Essas condições lógicas que vai fazer exatamente o intervalo das faixas, né, que eu preciso. Então, olha só, eu vou ler esse número e vou colocar aqui um comando se esse número que eu leio, certo? Num for maior ou igual a 1, tá certo? E, tá certo? Ou seja, é uma outra condição para que seja verdade, esse número, tá certo? Que eu li seja menor ou igual a 30, tá? Então, duas condições lógicas do meu se aqui. Então, se isso for verdade, condição verdade, eu vou escrever, tá certo? Aqui, que o número está na faixa. Na faixa, vírgula. Vou pedir para ele exibir esse número, tá certo? Então, vou colocar aqui, a vírgula aqui não é aqui, que eu vou dar um espaço, vírgula, vou mostrar minha variável num aqui, tá certo? Então, tá feito aqui nossa saída para caso verdade. E se isso não for verdade, condição se não, se essa condição for falsa,
pessoal? Então, nós vamos escrever aqui, não é? Nós vamos escrever aqui que o número está fora da faixa, tá certo? Número fora da faixa. Então, aqui tá certo? Minha tomada de decisão, todo o se precisa de um fim se, tá certo? E o único detalhe aqui é que eu tenho minha entrada e aqui diretamente eu já tenho minha saída aqui de dados, né? Então, eu não vou ter aqui o meu processamento seguindo o modelo que nós estamos trabalhando. Então, vou executar esse algoritmo aqui, entrar com um determinado número, vou entrar com o número 5, por exemplo. O número 5 é o número que está na faixa, e ele mostra o número 5, ok? Vou mostrar aqui, novamente aqui o exemplo com o número fora da faixa. Vamos colocar o número fora da faixa, 70. O número está fora da faixa e o algoritmo não exibiu o número, tá? Então, mais ou menos isso daqui. Uma coisa interessante para mudar esse algoritmo é que você pode estabelecer essa faixa de valores que está aqui, né, substituindo os números fixos por uma outra variável. Então, você poderia pedir para ele entrar com a faixa de dados, né, fica uma sugestão para melhora do algoritmo, na qual você estabelece na execução do algoritmo qual seria a faixa de dados de verificação. Tá? Poderia ser feito assim, só substituindo, em vez de números, aqui substituiria por variáveis. Uma coisa interessante é o DFD, tá certo? Nós vamos executar aqui. Então, no DFD, nós vamos ter um exemplo aqui, tá? De como isso vai se comportar. Eu vou abrir aqui o meu DFD. Criar um novo DFD. Então, eu tenho minha entrada, que seria um número, né? Vou colocar aqui o comando de entrada, leitura, tá? E aí vou colocar uma variável num aqui. E aí, pessoal, já tenho direto uma decisão. Como eu não tenho processamento, não tenho necessidade de cálculo de processamento, eu já vou colocar direto um comando de decisão aqui, ó. E esse comando de decisão, pessoal, vai ser duas condições lógicas. Essa variável num que eu vou receber tem que ser maior ou igual a 1, tá? E o comando de concatenação lógica e aqui no caso é o AND, né? Então a gente vai ter que colocar aqui essa palavrinha aqui AND, né? Que é o I em inglês. E aí esse num que vai estar menor ou igual ao intervalo de 30, certo? Vou aceitar. Vamos testar aqui. Vamos entrar com o valor 7, por exemplo. Continua. A execução terminou. Eu não coloquei as saídas, né, pessoal? Então tem que haver as saídas aqui, as informações de saída. Então vou colocar aqui, ó. Se sim, né? Se sim, eu tenho que dizer que o número está na faixa. Número na faixa, aceitável, né? E mostrar o número. Tá aqui a saída caso verdade. Caso falso, ou seja, o número não esteja na faixa de 1 a 30, número fora da faixa. Novamente, vamos testar aqui nosso algoritmo, né? Vamos entrar com o valor 7, né, por exemplo, e aí o número na faixa, o 7 mostrando o número aqui. Um número fora da faixa, vamos trabalhar com o número 67, por exemplo. Um número fora da faixa não exibiu o número, certo? Agora, olha só, é bem simples esse algoritmo, né? Fácil, um algoritmo bem tranquilo de se fazer. Então, o desafio que eu deixo agora para vocês é exatamente colocarem essa faixa aqui, né? Essa faixa que eu determinei como sendo de 1 a 30, né? Eu gostaria que vocês colocassem uma faixa, tá certo? Que você decidisse na hora, né? Então você criaria aí duas variáveis para faixa, ia ler o número, tá certo? E iria ver se o número estava naquela faixa que você escolheu. Bom, então esse é o desafio. Então vou aguardar que vocês façam isso. Até mais.